Olá e boas-vindas a mais uma investigação a fundo nas nossas fontes de pesquisa. A nossa missão de hoje é explorar o mundo invisível do estresse, da síndrome de burnout e do moral no ambiente de trabalho. E a gente vai focar especificamente em uma categoria de profissionais de saúde que vive sob uma pressão diária gigantesca, que são os médicos e os dentistas. Olá. Olha, eu tô super animada, porque é uma base de dados riquíssima que a gente tem em mãos hoje. Desde a exaustão física até aquele paradoxo da satisfação profissional, as pesquisas permitem olhar para esse problema por vários ângulos, sabe? Fugindo bem daquele senso comum sobre o que realmente esgota um profissional. Exatamente. E para quem nos ouve ter uma ideia, a pilha de estudos de hoje está fascinante. Nós temos uma revisão global sobre o burnout em dentistas, conduzida por Moro e a sua equipe. Temos também um estudo bem específico publicado na revista Medicina, agora em 2024, sobre a realidade dos dentistas na Turquia. Esse é muito revelador. Demais. E a lista continua com uma análise imensa da J-Network Open, da Sabitova e colegas sobre o moral médico em países de baixa e média renda. E para fechar, um artigo clássico da Medical Education, do Hutter e equipe, investigando como o ato de ensinar afeta o estresse na saúde. Então, certo, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Porque a grande pergunta é: por que profissionais que dedicam a vida inteira a curar os outros estão adoecendo a uma taxa tão alta? E a parte mais intrigante que eu achei: por que assumir mais trabalho pode surpreendentemente curar o estresse? É uma ótima provocação. E para a gente começar a entender isso, eu acho legal a gente nivelar o que é exatamente o burnout. Para quem acompanha a saúde ocupacional, a Organização Mundial da Saúde, no CID-11, define o burnout não como uma doença genérica, mas como um fenômeno estritamente ocupacional. É um problema do trabalho. Não é algo que afeta todas as áreas da vida desde o início, como a depressão, né? Exato, a depressão é universal. O burnout tem endereço, ele mora no ambiente profissional. E a medição padrão ouro disso é o inventário de burnout de Maslach. Ele tem uma tríade clássica que baseia todos esses estudos. Que seriam as 3 grandes frentes do esgotamento. Isso. A primeira é a exaustão emocional, que é aquela fadiga extrema, a perda total de energia. A segunda é a despersonalização. Sabe quando o profissional cria um distanciamento emocional e até um cinismo em relação aos pacientes ou colegas? É quase um mecanismo de defesa da mente, né? Exatamente, é o cérebro tentando se proteger da carga emocional. E a terceira é a baixa realização pessoal, que é aquele sentimento cruel de incompetência e de baixa autoestima profissional. O que esses estudos trazem de novo é justamente como eles isolam os gatilhos no trabalho. E isso é vital para quem nos ouve, porque entender esses mecanismos ajuda a mapear os sinais do próprio esgotamento antes que a situação piore, independentemente da área de atuação. E a odontologia ilustra isso de uma forma muito forte. Lendo a revisão global do Moro, a carga de estresse físico e mental dessa profissão é assustadora. Muito. E quebra aquela imagem popular do dentista em um consultório calmo, tocando uma música ambiente. A realidade dos bastidores é um caldeirão de fatores de risco físicos e ergonômicos. Com certeza. O profissional lida ali todo dia com agentes infecciosos, manuseia metais pesados, suporta aquele ruído constante dos motores de alta rotação e tem a exposição frequente à radiação dos raios-x. E tudo isso enquanto faz movimentos motores finos incrivelmente precisos. Sim, em uma área minúscula que é a boca do paciente, muitas vezes mantendo posturas antinaturais que vão destruindo a coluna e a cervical ao longo dos anos. E o que é fascinante aqui é que o estresse não desliga quando o motor para. Tem toda a parte dos negócios também. Exatamente, tem uma carga administrativa gigantesca. Manter a clínica, gerenciar a equipe, lidar com os custos dos equipamentos e, claro, gerenciar as expectativas de pacientes que geralmente chegam na cadeira com dor aguda, medo ou ansiedade. E aí a gente olha para os dados globais. A revisão mostra que a prevalência geral do burnout completo em dentistas é de cerca de 13%. Parece contido num primeiro momento, mas quando a gente quebra os números naquelas 3 categorias do Maslach, a coisa muda. Muda bastante. Cerca de 25% deles apresentam alta exaustão emocional
e 32% sentem baixa realização pessoal. Ou seja, 1 em cada 3 sente que o seu trabalho não tem valor. Isso nos leva direto para o estudo turco, publicado na Medicina. Eles pegaram 290 dentistas na Turquia para investigar isso a fundo. E a taxa de exaustão emocional lá foi chocante. Bateu 91,72%. É um número estratosférico. 9 em cada 10 profissionais ali no limite absoluto. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas descobertas deles. Porque eles foram olhar o que causava isso. E a diferença enorme não estava na idade do dentista, nem no tempo de experiência e nem no estado civil. Uhum. A grande diferença, o grande divisor de águas, era o local de trabalho. Dentistas que trabalhavam em centros de saúde oral e odontológico, chamados ODHCs do sistema público lá da Turquia, tinham níveis significativamente maiores de exaustão do que os de faculdades ou clínicas privadas. E a gente precisa analisar o porquê disso. Se a gente olhar a carga horária, todos eles trabalhavam 40 horas por semana. O contrato era o mesmo. A diferença estava no volume. Nas clínicas privadas e faculdades, eles viam de 5 a 15 pacientes por dia. O que já é bastante. Sim, mas nos ODSCs, esse número saltava para 20 a 30 pacientes por dia. Além de terem que lidar com escalas de plantão. É o dobro de decisões clínicas e estresse condensados no mesmo tempo. A matemática simplesmente não fecha para a saúde mental. E tem recortes importantes nesse estudo sobre gênero e renda. As mulheres apresentaram níveis mais altos de exaustão emocional do que os homens. O que faz sentido quando cruzamos com a literatura, por causa da maior suscetibilidade a fatores de estresse no ambiente, fadiga física em consultórios que não são desenhados para ergonomia feminina e, claro, as duplas jornadas. E a questão da renda me chamou muito a atenção. A renda mensal não afetou diretamente as pontuações de burnout. Ganhar menos não te faz necessariamente ser mais cínico com o paciente. Mas tem um ponto crucial aí. A renda teve uma correlação clara com a depressão. O burnout é reação ao volume do trabalho. A depressão tem a ver com aquela insatisfação crônica e o impacto financeiro na vida da pessoa como um todo. Perfeito. Agora, vamos expandir a nossa lente para o cenário mundial, olhando o estudo do Sabitova e colegas na JAMA Network Open. Eles focaram em países de baixa e média renda. E aí, a gente entra num paradoxo. Como é que médicos e dentistas mantêm o moral em lugares com falta de infraestrutura, falta de leitos e salários baixos? É um estudo colossal, com mais de 45 mil profissionais em 37 países em desenvolvimento. E os dados mostram que cerca de 32% apresentaram exaustão emocional alta, o que é esperado, dada a falta de recursos. Mas aí vem o susto. Sim, porque, incrivelmente, 60% desses mesmos profissionais se declararam satisfeitos com o trabalho de forma geral. 60% é muita coisa para quem trabalha sob essas condições. E se conectarmos isso ao cenário maior, comparando com países de alta renda, a ironia fica evidente. As taxas de burnout em países ricos costumam ser maiores. Na França, bate cerca de 49%. Nos Estados Unidos, 50%. Na Áustria, 51%. É impressionante pensar que o profissional num hospital super moderno em Viena tem mais chance de estar em burnout do que alguém numa clínica com poucos recursos num país em desenvolvimento. As taxas mais baixas de burnout nos países em desenvolvimento refletem diferenças culturais profundas, o prestígio da profissão, as expectativas da sociedade e uma resiliência gigantesca. O impacto de salvar uma vida ali na comunidade é muito palpável. Isso traz um propósito que blinda a mente contra a baixa realização pessoal. Mas os autores fazem um alerta, não é? Sim, é super importante não romantizar a escassez. As subanálises mostraram que na América do Sul e no sul da Europa, as taxas de exaustão emocional foram muito altas. Então, a falta de recursos cria desafios enormes. Ela não destrói o moral imediatamente, mas ninguém é de ferro para sempre. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Se temos exaustão pelo volume na Turquia, esgotamento no mundo rico e um paradoxo nos países em desenvolvimento, como a gente conserta o burnout? É só trabalhar menos, mudar de profissão. A intuição manda dizer que sim, né? Mas é aí que o artigo do Hutter sobre educação médica traz a grande surpresa. Isso. E é totalmente contraintuitivo.
Para muitos desses profissionais, a chave para reduzir o estresse não é fazer menos, é assumir mais uma responsabilidade complexa, que é ensinar. Exatamente. O estudo mostra que médicos e dentistas, que também são professores ou preceptores, apresentam menos depressão, menos isolamento e uma satisfação bem maior. E a gente pode explicar isso por algumas vias. A primeira que eles citam é o enriquecimento do trabalho, certo? Isso, baseado na teoria de Herzberg. Dar novas responsabilidades que conferem mais controle sobre o ambiente acaba motivando as pessoas. O ambiente acadêmico, tradicionalmente, te dá mais autonomia, mais poder de decisão sobre o seu tempo e método do que a clínica. A clínica pode virar uma esteira de produção. Atender 30 pessoas seguidas cria um isolamento. Ensinar quebra essa monotonia. O profissional se conecta com os alunos, discute os casos, oxigena o cérebro. E tem a questão do propósito. Você sente que está formando a próxima geração. Você multiplica o conhecimento. Isso ataca diretamente um dos pilares do burnout que a gente falou lá no início, renovando a realização pessoal. É uma defesa ativa contra o estresse. Mas claro, o estudo também mostra o outro lado da moeda. Fundamental pontuar isso. Ensinar não é uma pílula mágica. Professores de escolas tradicionais, com dedicação exclusiva, têm níveis altíssimos de estresse. Tem a burocracia, a falta de recursos, a pressão absurda por publicação. Ou seja, o veneno está na dose. Exato. O segredo é um modelo híbrido. No contexto específico da prática médica e odontológica, dividir o tempo entre a clínica e o ensino funciona como um escudo protetor contra o colapso emocional. Sensacional. Bom, conforme a gente prometeu no começo desse mergulho profundo, vamos amarrar os aprendizados de hoje para ficar bem claro para nossa audiência. Perfeito. Isso levanta uma questão importante. Então vamos organizar tudo isso. A gente pode fechar isso em 3 tópicos principais. Maravilha. O primeiro ponto que a gente tira dessas pesquisas é que o ambiente dita carga. A lição lá da Turquia. O local onde o profissional atua é o principal motor da exaustão emocional, superando fatores pessoais como idade ou estado civil. O volume de pacientes dita as regras. Com certeza. O segundo ponto é o paradoxo da renda e do moral. A gente viu que mais dinheiro nem sempre significa menos burnout. Países com menos recursos muitas vezes apresentam taxas de satisfação surpreendentes e níveis de burnout menores que nações riquíssimas. Isso prova que o propósito e a cultura têm um peso gigantesco na proteção da nossa mente. E o terceiro ponto, a terapia da transmissão de conhecimento. Para quem está na saúde, adicionar o papel de educador quebra o isolamento clínico, aumenta a autonomia e age como uma vacina contra a síndrome de burnout e a depressão. Fazer algo diferente protege mais do que simplesmente não fazer nada. Resumiu perfeitamente. É uma mudança total na forma como a gente enxerga o cansaço no trabalho. É de explodir a cabeça. E a gente deixa quem nos ouve com um pensamento final instigante, que vai até além das nossas fontes de hoje. E se a verdadeira cura para o nosso esgotamento moderno não for apenas fazer menos ou tirar férias? E se for encontrar uma forma de fazer diferente? Talvez a chave seria transformar aquilo que fazemos bem em ensinamentos para os outros. Quem você poderia mentorar amanhã para renovar sua própria paixão pelo seu trabalho hoje? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia em mais esse mergulho no conhecimento. Um abraço e até a próxima.